Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Com vocês, Kennedy Litaif, o mago do realismo. Bom dia a todos. Manaus, sábado, dia 4 de abril de 2020. Trago para vocês hoje o vídeo vencedor da enquete da semana. As raízes da burrice e da ignorância brasileira. Esse vídeo concorreu com mais 4 opções. Ele foi o ganhador. Eu vou deixar aqui a minha opinião, a mais imparcial possível, a mais autêntica sobre essa verdadeira regressão, tanto comportamental quanto intelectual. Uma verdadeira vergonha que infesta não somente as ruas do Brasil, mas principalmente as mídias sociais. Com vocês, a opinião do mago sobre essa vergonha nacional. O assunto em pauta é muito pertinente aos dias atuais. Quais são as raízes da burrice e da ignorância brasileira? Essa pergunta é clássica, mas de uns tempos para cá, o grau de burrice, ignorância e truculência tem aumentado de forma assustadora. Isso me fez olhar para o passado e buscar as causas dessa regressão comportamental e intelectual. Outros já o fizeram, mas sinto-me impulsionado a deixar aqui as minhas singelas considerações sobre essa questão. Todos temos um olhar diferente quando analisamos um determinado assunto. Portanto, vou procurar de todas as formas ser o mais autêntico possível ao transmitir para vocês a minha opinião a esse respeito. É notório no Brasil de hoje, a gente vê diariamente a truculência dos relacionamentos sociais, a falta de respeito com o próximo, principalmente com os mais fragilizados, é alarmante. Vejo atitudes misóginas, ataques e ofensas pessoais às mulheres de forma covarde, uma verdadeira degradação da mulher. Vejo apologia à violência contra os nossos idosos e as minorias. Devo lembrar que fazer apologia à violência e discurso de ódio contra os idosos são crimes tipificados em lei. Uma nação que não respeita os seus idosos não merece ser respeitada. Discursos de ódio proliferam não somente nas ruas, mas principalmente nas mídias sociais. Jamais devemos colocar uma ideia acima do homem. Toda vez que fizemos isso, a história nos mostra que o homem é capaz de matar e morrer por causa disso. Devemos sempre colocar o homem acima de qualquer ideia. Nenhuma ideia merece desavenças familiares, violência social e guerras mundo afora. Se você não consegue entender isso, é porque o seu posicionamento beira o fanatismo. Quero que vocês entendam de uma vez por todas: radicalismo, fanatismo e extremismo são posições exacerbadas que não podem fazer parte da vida de uma pessoa racional. Isso é ignorância social. Posições extremadas, sejam de A, B ou C, só levam ao caminho da violência familiar e social. As falhas na nossa educação de base fizeram surgir uma massa gigantesca de alienados e ignorantes. Não possuem capacidade para avaliar um diálogo. A primeira coisa que fazem é partir para as ofensas pessoais. Não possuem discernimento e bons modos no trato com o outro. Em uma discussão, o brucutu sempre é o primeiro a perder o controle e partir para os ataques pessoais. Estamos pagando muito caro pelo não investimento em educação em toda a nossa história. Dentro dessa massa de acéfalos, existe uma turma que teve acesso à educação de qualidade,
mas nem por isso trilha um caminho para a conscientização da sociedade. Muito pelo contrário, seguem o caminho da estupidez. É incompreensível o comportamento violento desse bando de irresponsáveis. Pensar para essa gente é um fardo. São destituídos de empatia com o próximo. São exemplos de regressão intelectual e comportamental. Um retrocesso vergonhoso para a nação. São pessoas que não constroem ideias, são incapazes de criar argumentos com o mínimo de sentido. Fazem discursos em cima de esboço mal acabado, pensando se tratar de um ensaio de qualidade. Esse é o famoso burro estudado, uma constatação triste da burrice nua e crua. Pensar em construir uma sociedade melhor soa como um palavrão para essa gente. Esse indivíduo faz da grosseria a sua principal ferramenta nas relações sociais. A estupidez está, a cada dia que passa, mais entranhada na sociedade brasileira. A palavra diálogo, para esses brucutus, é uma afronta em suas percepções burras de mundo. Lembro-me das passeatas Brasil afora, pedindo a volta dos militares ao poder. Isso é um grande absurdo. Não tem ideia do que foi o regime militar. Vivemos de acordo com a Carta Magna, a nossa Constituição de 88. Ela tem uma cláusula pétrea que exclui qualquer possibilidade da volta de um regime militar. O brasileiro se acostumou à tirania, só pode. A nossa história está recheada dela. Ele acha que um governo autoritário é a solução para todos os nossos problemas. Um terrível engano. A verdade é que a história de nosso país é medíocre, é pequena, é simplória. Milhões de brasileiros possuem visões toscas, ignorantes e analfabetas que chegam ao ponto de defenderem o inconstitucional, uma conduta inaceitável. A democracia deve ser aperfeiçoada e jamais atacada de maneira ignorante. O Brasil quer ser o primeiro mundo somente na economia. O Brasil quer o primeiro mundo somente para as elites e seus empresários. O Brasil não quer o primeiro mundo para o seu povo. O Brasil quer continuar no terceiro mundo, na educação, na saúde e na falta de investimento na infraestrutura, saneamento básico, ciência e tecnologia. O Brasil não quer uma educação qualificada para o seu povo, não quer o fim dos privilégios e dos favores jurídicos. Por eles, o Brasil seria dividido entre primeiro e terceiro mundo. O sonho de o Brasil se transformar um dia numa Noruega ou Dinamarca não passa de uma ilusão para o povo. Os ricos vivem nesse mundo, o povo vive no pesadelo. Você, meu caro amigo, já se perguntou alguma vez a quem interessa a burrice e a ignorância de nosso povo? Veja como são mantidas. A manutenção do voto obrigatório é um assinte, é uma imoralidade. Não é o direito, é uma imposição. Um meio que os políticos usam para manter o curral eleitoral. Nas maiores democracias do mundo, o voto é facultativo. Por que no Brasil não? Por causa dos interesses eleitoreiros. Os governos, com raríssimas exceções, nunca fizeram um planejamento de qualidade para suas políticas socioeconômicas. Os interesses privados são mais importantes que o interesse público. Não é necessário ser um gênio para ver que as elites brasileiras fazem de tudo para a manutenção da burrice e da ignorância popular. O nosso povo é composto, em sua maioria absoluta, de analfabetos funcionais. Não existe verdade maior que essa quando falamos a esse respeito. É uma triste constatação da realidade dos fatos. A falta de investimento no sistema educacional forma alunos despreparados
para o mundo lá fora. A inexistência de reformas estruturais sérias é um dos fatores da ignorância e da burrice do povo brasileiro. O não investimento em ciência e tecnologia prejudica sobremaneira os nossos cientistas de alto nível, fazendo com que os mesmos procurem melhores condições de trabalho e financiamento em países do primeiro mundo. A nossa mão de obra especializada, cientificamente, é subaproveitada, marginalizada e atacada diariamente de forma covarde por negadores da ciência. A sociedade brasileira não sabe nada da sua própria história. É cega, surda e muda quanto a essa questão. A nossa história foi erguida em cima de raízes nefastas que mantêm a desigualdade social, educacional e econômica. São produtos de uma elite destituída de empatia, egoísta e predadora financeiramente. Olhe para os pobres das favelas, os moradores de rua, os sem-tetos, os menores abandonados, os trabalhadores e seus salários miseráveis. Agora olhe para as reformas econômicas e as ajudas financeiras às elites e aos empresários, aos banqueiros. Bilhões e bilhões do dinheiro público para socorrer, entre aspas, os ricos e poderosos. Essa prática rotineira sufoca a base da pirâmide para sustentar os ricos imprestáveis. As raízes da burrice e ignorância de nossa gente são tão profundas, grandes e poderosas, que aos olhos de um intelectual é como um muro de arrimo, construído não em um barranco, mas em uma planície. A opressão contra os mais desfavorecidos sempre foi uma ferramenta tanto governamental como das elites econômicas. O Brasil é um país de história medíocre, vide o tempo vergonhoso de escravidão. Vejo milhões de brasileiros falando contra a inclusão social e econômica dos marginalizados. Falo contra os direitos das minorias, o acesso à educação e a distribuição das cotas. Tem milhares desses estúpidos que acham que ser preconceituoso é um direito deles e não uma ofensa hedionda às suas vítimas. Enquanto vivermos de acordo com as nossas raízes, continuaremos a ser um país, em sua maioria, de burros e ignorantes. Um país que olha somente para o empresariado e seus lucros exorbitantes é um país que vai alargar ainda mais a desigualdade socioeconômica. Um país onde o apego aos indicadores financeiros se sobrepõe ao bem-estar social é um país que despreza a vida em prol de números. Enquanto houver essa anomalia, não haverá igualdade e nem respeito para com os mais pobres. As ruas do Brasil e as mídias sociais estão repletas de pessoas que, diante uma simples cartilha ou perante uma tabuada, são capazes de produzir verdadeiras pérolas ornadas pelo câncer do analfabetismo funcional. A burrice somada à ignorância é uma banana de dinamite com pavio curto. Duas filhas de nossas raízes regadas pelo egoísmo e pela maldade. Se a burrice morasse sozinha, o mal seria apenas de conhecimento, pois a burrice não é contagiosa, é uma carência pessoal. A ignorância, muito pelo contrário, é como o coronavírus, contagiante, pois suas atitudes são maldades contra o próximo. Um grande abraço a todos vocês. A inteligência comumente nos traz solidão, incompreensão, adversários e até inimigos. Pensar é para poucos um refinamento filtrando o joio do trigo. Pensar é o alfa e o ômega da evolução.
Life, o mago.